E aí, família, tudo bem? Voltando aqui depois de uma semaninha com nossa sériezinha de AWS, SQL, Python, para ensinar para vocês o agrupamento no SQL. Dado que nós já vimos nas aulas passadas como que você faz uma consulta, como que você escolhe a sua tabela, como que você faz um filtro. Agora eu vou começar a ensinar vocês a como fazer contagens, como fazer somas, como fazer, como começar a analisar melhor os dados de uma tabela. E aqui, primeiro eu vou explicar para vocês qual que é a importância disso. Nesse exemplo aqui, eu peguei aqui, fiz um select, o asterisco para a gente ver tudo, o from, que a gente escolhe a tabela que a gente vai olhar, e aqui embaixo ele já retorna para a gente. Essa tabela ela tem 100 linhas, e ela tem essas colunas, e aqui a gente consegue ver os dados. Só que aqui a gente consegue ver também que tem muitos dados e, por exemplo, se eu quiser entender qual que é o perfil dos meus alunos, quais cidades eles têm mais alunos, é, qual que é a idade no geral dos meus alunos, eu começo a ter que agrupar. E aí entra o seguinte, o group by. Para que serve o group by? Por exemplo, começando bem simples, a gente tem aqui é, uma tabela com 100 linhas, tem uma coluna de cidade e os alunos. O que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer contar a quantidade de alunos que a gente tem por cidade. E o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro, nós vamos vir aqui no Select e a gente vai colocar a coluna que a gente quer agrupar. Logo vocês vão entender melhor. É a cidade. Depois, a gente pode colocar a função que a gente vai querer de retorno. Existem diversas funções de retorno. E as funções de retorno principais são a de contagem, que é o count, a de soma, que é o sum, a de max, min e que eu me lembre de cabeça, essas são as que a gente mais utiliza. Que se você souber, você já vai resolver, acho que 60, 70% das coisas que você precisar. Então, por exemplo, começando pelo count. Vamos lá, a gente colocou a cidade, a gente quer contar quantos alunos por cidade ou quantas linhas por cidade. A gente vem aqui então, coloca o count. Aqui nesse caso a gente quer contar tudo, então a gente coloca um asterisco. O que a gente tem que fazer? No group by, a gente tem que colocar qual o grupo que a gente vai querer agrupar. A gente quer agrupar por cidade. Então vamos lá. Vamos ver o nosso resultado. Eu estou agrupando por cidade a quantidade de linhas. Porque o que eu fiz? Eu coloquei a contagem e eu coloquei a contagem de tudo. Qual é o nosso retorno? A gente tem que Belo Horizonte tem 18 linhas, Curitiba tem 12 linhas, Brasília 12. Nisso a gente consegue ir entendendo quantas linhas a gente tem por cidade. Essa é a importância do agrupamento. É, um ponto aqui é que quando você faz um agrupamento e não define nenhum nome para esse retorno de coluna, ele vem para você como call 1. Aqui um jeito de melhorar, por exemplo, é a gente definir um nome para a coluna. Isso é algo que é um pouquinho mais não é avançado, mas é algo que é legal você saber, é que quando você vem aqui no select e você quer selecionar, agora voltando para um conteúdo anterior, sem ser de fato ali sobre o agrupamento, aqui ó, eu vou selecionar as cidades. Vamos lá que eu vou colocar o limit, que a gente já aprendeu que serve para a gente limitar a quantidade de linhas que a gente quer retornar. Certo, tô limitando aqui que eu quero ver 5 registros da coluna cidade. E eu vou colocar aqui um S estado, por exemplo. O que acontece quando a gente faz isso? A gente está definindo que a cidade, quando ela retornar, ela vai vir com o nome estado. Então vamos lá.
só para vocês entenderem o as. A gente fez então aqui um select da coluna cidade e eu quero chamar a coluna cidade como estado. Então, quando a gente vem aqui, está chamando estado. E trouxe 5 registros que a gente colocou no limit. Então, beleza. Por que eu expliquei o as aqui? Porque a gente pode vir aqui e colocar na contagem como a gente quer que chame. Então, por exemplo, a gente pode colocar a quantidade de linhas. E aí, quando ele retornar a contagem, ele vai retornar o nome como quantidade de linhas. Certo? É isso. A gente já aprendeu a fazer um agrupamento. Nesse caso, a gente está agrupando apenas por cidade e está fazendo uma contagem da quantidade de linhas totais para cada cidade. Como que a gente pode deixar esse agrupamento um pouco mais avançado, deixar ele mais específico? A gente pode começar a utilizar mais colunas para agrupar. O que a gente pode fazer aqui como exemplo, já de fato assim? A gente consegue agrupar por mais de uma coluna ao mesmo tempo. Então, eu vou querer agrupar por cidade, vou querer agrupar por idade, e eu quero ver a quantidade de linhas por cidade e por idade, juntos. O que a gente tem que fazer? Vir no group by também, colocar a idade, e agora a gente vai ver qual que é a quantidade de linhas por cidade e por idade. Então, o que a gente consegue ver aqui? Ó? Belo Horizonte, pessoas com 29 anos, nós temos uma. Aqui, quando eu clico aqui na coluna, eu estou agrupando, não, estou ordenando dos maiores valores. Então, o que a gente consegue ver? Onde teve maior incidência de linhas foi na cidade de Brasília, pessoas com 24 anos. Tivemos 3. E é assim que você vai começando a entender como o agrupamento funciona. Beleza, o que a gente fez? A gente trouxe a quantidade de linhas que tem em cidade, por cidade e por idade. Como eu comentei, além do count, a gente tem funções como o max, o min, a gente tem também o sum, e eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem como que a gente pode utilizar. Um exemplo bem simples aqui é o seguinte, eu vou querer trazer agora qual que é a idade mínima para cada cidade. Eu coloco a cidade e aqui eu coloco o min. E dentro do min, eu vou colocar a coluna que eu quero trazer o valor mínimo. Diferente daqui que a gente contou todas as linhas. Eu quero o mínimo de idade. Aqui algo que também é um pouco mais avançado é colocar, além do min, outras funções. Então, eu quero o mínimo de idade, mas eu também quero o máximo de idade. Aqui lembrando que a gente pode colocar os s depois de cada coluna. Então, eu quero as idade mínima e as idade máxima. Vamos lá, aqui um ponto. O nosso agrupamento, dessa vez, não vai precisar que a gente coloque para agrupar também a idade. Porque a única coisa que a gente coloca no agrupamento é tudo que vem antes das funções que a gente quer agrupar. Ou seja, aqui, o que vem antes é apenas cidade. Então, eu tiro a idade daqui e mantenho apenas cidade. Um ponto aqui. Eu estou deixando a minha query cheia de coisas aqui que eu não quero que contabilize para quando for gerar o resultado, senão dá erro. Então, eu venho aqui com o mouse, seleciono apenas o que eu quero rodar e dou um executar. Olha, olhando aqui por cidade, a idade mínima e a idade máxima, vamos ver, Porto Alegre, a idade mínima é 20 anos e a idade máxima é 34 anos. Vamos ver aqui onde que é a maior idade máxima que a gente tem. A maior idade máxima que a gente tem é de 50 em Manaus. Em Manaus, a gente vê que a gente tem idade mínima 17 e idade máxima 50. Certo, aqui a gente já aprendeu a usar o agrupamento, a gente já aprendeu a usar algumas funções. E
Poderíamos também utilizar o sum, por exemplo, para somar as idades que as pessoas têm em cada cidade. A gente pode colocar quantas colunas a gente quiser aqui para agrupar, quantas funções a gente quiser também pode colocar, e quantas colunas quiser. Um ponto importante: sempre as colunas que tiverem aqui, elas têm que estarem aqui também, para que ele contabilize para o agrupamento. De agrupamento, isso aqui é o mínimo que você precisa saber e também é algo que é basicamente o que você vai utilizar no seu dia a dia, tá? É, começa a avançar quando a gente começa a fazer cruzamentos e depois dos cruzamentos agrupar. E certo. Beleza, aprendemos a fazer o agrupamento, já aprendemos a fazer filtro. Outra coisa que é muito importante a gente aprender a fazer é a função de ordenação. A gente conseguir fazer uma ordenação para que a gente não precise vir aqui e selecionar alguma coisa para ordenar depois. Como que funciona a função de ordenação dentro do SQL? Ela funciona da seguinte forma. Eu vou apagar aqui tudo, nós precisamos colocar o order by no final da consulta e escolher a coluna que a gente quer que ordene. Então, por exemplo, eu vou ordenar a nossa lista de 100 alunos pelo, pela idade. Vamos colocar aqui, ó, select, asterisco, porque eu quero ver tudo, asterisco, isso. Aí a gente coloca o from, para escolher de onde eu vou querer puxar. A gente coloca o nosso banco de dados, que é aulas SQL, ponto, e o nome da nossa tabela, que é alunos, underline 100. Eu vou querer ordenar, order by, pela coluna alunos. E eu vou querer que ela traga do menor para o maior, ou seja, em ordem decrescente. Quando a gente quer ordenar algo em ordem crescente, a gente não precisa colocar nada depois. A gente apenas roda essa query e ele vai trazer em ordem crescente. Mas como nesse caso eu quero trazer em ordem decrescente, eu coloco o desc. Outro ponto. Eu quero ordenar, mas eu não quero ver todo mundo. Eu quero ver só as maiores 10 idades. Então o que eu trago? O limite 10. Vamos lá. Opa, vamos lá. Vamos ver o nosso resultado. Ele não encontrou a coluna alunos. Porque, olha o que eu fiz aqui de erro. Eu não quero ordenar pela coluna alunos. Eu quero ordenar pela coluna idade. Para vocês verem, como a gente está fazendo em tempo real, erra mesmo. Beleza, ele ordenou para a gente. Qual que é a maior idade que nós temos? 50. Depois a gente vem com 4 pessoas que têm 49 anos, 4 com 48 e afins. Então ele trouxe 10 registros por conta do limite 10. Ele ordenou pela idade e ele puxou da tabela aulas SQL e ele trouxe todas as colunas para a gente. Um ponto aqui, algo que é interessante. Nem sempre a gente quer ver todas as colunas. Às vezes você quer ver só a idade e o nome. Então você vem aqui e coloca idade e nome. Pronto, sua consulta vai trazer só essas duas colunas que você pediu. Beleza, a gente tem aqui que a pessoa mais velha é a Carla Souza com 50 anos. Certo. Outra coisa aqui que eu quero já ensinar para vocês, além do order. Antes de ir para outra coisa. O order funciona como o group by. Nós conseguimos colocar para ele ordenar por mais de uma coluna, ou seja, ele começa ordenando por uma, aí depois ele considera outra coluna e afins. Aqui é até interessante para esse exemplo, o que a gente pode fazer? Vamos colocar o order by idade, os 10 mais velhos. O que a gente consegue ver? Beleza, a gente tem pessoas que têm a mesma idade e elas acabam ficando no mesmo patamar. O que a gente pode fazer? A gente pode ordenar por outra coisa também. E essa outra coisa, quando tiverem pessoas que têm idade igual, ele vai considerar para ordenar depois. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco aqui também, para ele ordenar além de pela idade, ordenar pela nota 1. Então, eu coloco nota 1. E aqui, eu quero que ele ordene do menor para o maior. Então, vamos lá. Como que isso fica? Ele vai ordenar
Deixa eu só tirar aqui. Certo. Ele vai ordenar pela idade e depois ele vai ordenar pela nota. Então, por exemplo, idade 50, 49, 49. Só que para as pessoas que têm 49, ele ordena pela nota. Ou seja, o que tem a nota menor fica primeiro e o que tem a nota maior dos que tem 49 fica depois. Porque a gente colocou como um ASCII. Quando você omite o valor, ele vem como ascendente. Então, beleza, pessoal. Essa aula aqui ela está se estendendo. Último ponto que eu iria passar para vocês é algo que eu ainda não comentei com vocês, que é algo que chama distinct. O que, que o distinct faz para a gente? Ele, ele evita que nós que acabemos trazendo valores repetidos. Então, por exemplo, eu sei que se eu vim aqui na coluna nome, ele vai trazer todos os nomes dos alunos e existem alunos que têm o mesmo nome. É normal uma pessoa ter o mesmo nome que a outra. Por exemplo, Ana Almeida, Ana Oliveira, nós temos duas. E aí o que, que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e colocar um distinct. E aí o que, que ele faz? Ele evita que nós traçamos, não sei se está certo, mas valores repetidos. E o que, que é interessante? Ele funciona para tabela inteira. Você pode fazer um distinct para uma coluna ou para sua consulta inteira. Então, vamos fazer um distinct asterisco para ele fazer para a coluna inteira. O que, que aconteceu aqui? Eu fiz um distinct, porém, não existe nenhuma linha que é igualzinha a outra linha. Então, quando ele vai trazer, ele traz todas porque não tem nenhuma que se repita. O que, que a gente pode fazer? Vamos trazer um distinct do nome e da cidade. Aqui a gente vai trazer 93 alunos, diferente dos 100 que nós tínhamos. Então, o que quer dizer? Ele diminuiu 7 registros. Ou seja, existem 7 registros que têm o mesmo nome e a mesma cidade que algum outro registro aqui. E é assim que você usa o distinct. Por essa aula, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nas próximas, a minha intenção é trazer os agrupamentos. E se você achar que tem qualquer ponto de correção aqui na aula, qualquer ponto que você queira conhecer melhor, pode passar no chat que eu vou considerar. E é isso, muito obrigado.